Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre temas médicos de grande relevância no nosso dia a dia, onde eu, Dr. Áureo do Carmo Filho, e o Dr. Guilherme Almeida conversamos sempre sobre algum tema importante no nosso dia a dia. E hoje, para não ser diferente, né, vamos falar sobre um tema bastante importante, principalmente na assistência hospitalar, né, que é sedação e analgesia. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu querido Áureo. Hoje é dia de falar de sedação e analgesia, um tema super importante, afinal das contas, né? Um dos principais papéis do médico é, quando ele não pode afastar a doença nem a morte, é zelar pelo conforto do seu paciente, que ele não sinta dor, né? E isso passa, né, apesar da palavra dor, ela passa pela analgesia, mas de certa maneira passa pela consciência, né? Passa também pela sedação de uma determinada maneira também, né? Sedação e analgesia, ela é super importante no paciente internado, né? Lógico, né? Existe analgesia de paciente ambulatorial, lógico, né? Ninguém discute isso, né? Mas a sedação ela vai ter um papel muito inferior, né? Comparado ao paciente internado. E eu acho que o primeiro de tudo é a gente estabelecer as diferenças, né, Áureo? A gente saber dividir o que é exatamente controle da dor, o que é exatamente nível de consciência e percepção, que também passa por percepção de dor. Então eu já te pergunto, qual é a diferença prática aí? O que é sedação e o que é analgesia? Quando a gente fala de sedação, a gente está falando mais de nível de consciência, né? Então, quando a gente fala de sedar um paciente, é reduzir ali o nível, a atenção do paciente, vamos dizer assim, o nível de consciência dele. Então, via de regra, a gente dá dá um sedativo a fazer o paciente dormir, entre aspas, ou pelo menos chegar perto disso, né? Então é muito importante, por exemplo, quando você vai fazer um procedimento cirúrgico com anestesia local, por exemplo. Ou não um procedimento cirúrgico, mas um procedimento invasivo. Endoscopia, uma endoscopia, uma colonoscopia, uma histeroscopia. Tratamento dentário. Né? Tratamento odontológico. Então você faz uma analgesia para reduzir a ansiedade do paciente. Né? E reduzindo a ansiedade do paciente, você, muitas das vezes, já é meio caminho andado para você ter um bom resultado. Um paciente ansioso, ele é um paciente que fica com a pressão mais alta, a frequência cardíaca mais alta, é um paciente que sangra mais, se mexe mais, atrapalha às vezes o procedimento, então é um paciente que complica mais. Vai guardar uma memória que às vezes é ruim do procedimento. Exatamente. Né? Então, em terapia intensiva, a sedação é muito importante também, né? Justamente por isso, pela memória ruim, né? E lembrando que um paciente em terapia intensiva, muitas das vezes ele está submetido a procedimentos não só dolorosos, mas procedimentos incômodos também. Está confinado, né? Também. E a presença do tubo, por exemplo, né? Um tubo orotraqueal na garganta do paciente. É doloroso? Talvez não seja doloroso, mas certamente é muito incômodo. É uma experiência ruim. Muito ruim. Então, e ele está preso, não pode sair daquilo ali. Não pode tirar o tubo também, né? Então, a sedação é para isso, é para deixar o paciente, o nível de consciência tal do paciente em que ele não fique incomodado com os procedimentos. Eu digo o seguinte, toda vez que a gente hoje não pode mexer no celular, é melhor a gente estar sedado. Realmente, celular faz parte do corpo. Se você está em algum lugar que você não pode mexer no seu celular, é melhor te sedarem, beleza? Concorda comigo? Concordo. A sedação pode ser feita até com a cerveja, né, nesse caso. Pode, lógico. Agora a questão é a seguinte, inclusive essa coisa do celular, teve um experimento que fizeram, que a pessoa estava ligada a alguns eletrodos e toda vez que ela mexia no celular, ela tomava um choquinho. E aí colocaram ela confinada num quarto e depois de algum tempo perceberam que as pessoas preferiam receber o choque e mexer no celular, entendeu? Era uma coisa suportável. Máquina de fazer maluco. É muito mais suportável você tomar um choque do que você ficar sem mexer no celular. Então, ó, pensem, hein? Uma definição interessante. Espero que vocês não tenham, que seja inédita, né? Uma definição de sedação, né? De quando fazer. Gostou dessa? Com certeza. Beleza. Então, e a analgesia? E a analgesia é você reduzir ou tirar a dor do paciente, né? Lembrando que a dor hoje é um marcador de qualidade de assistência, né? Em todos os níveis, né? Inclusive em nível ambulatorial também. Então, dor é uma sensação que você deve sempre tratar. Sempre.
E não só tratar, mas questionar também o paciente, né? Então, na terapia intensiva hoje, quando você vai abordar o paciente, você vai, né, você chega no leito do paciente, obviamente, paciente consciente, né? Você vai se apresentar ao paciente, né? Vai falar, não, fulano, vou te examinar, posso te examinar e tal. Primeiro questionamento que eu faço é se ele está sentindo dor ou algum incômodo, né? Porque isso é um marcador muito importante de qualidade, porque a dor piora tudo, né? E o incômodo, obviamente, também, né? Então, é muito importante a analgesia, e a analgesia é exatamente isso, é tratar a dor, seja reduzir ou sumir com a dor, né? Até pelo paciente, né? Porque, como você falou, é um incômodo, mas pela repercussão, né? Altera a hemodinâmica, aumenta a pressão, taquicardia, gera ansiedade, gera estresse. Isso. E tem outras repercussões isso. Uma Favorece bola a de neve. ocorrência, favorece a ocorrência de delírio. E aí o delírio Agita. também é outra bola de neve, né? Aumenta a mortalidade, aumenta o tempo de ventilação mecânica, aumenta o tempo de internação, aumenta o custo. Então é um bom investimento, né? Você Certamente. lidar com a dor, por todos Certamente. os lados, né? É. E aí eu te pergunto o seguinte: em que situações são mais comuns aí o uso de sedativos? Que você se lembre, situações comuns. Exemplo, o paciente está entubado, vai estar sedado. É. Mas tem outras situações comuns aí. Você pode relembrar algumas que a gente falou. Vai fazer um exame. Você pode fazer o sedativo quando vai fazer um exame. Dentro da terapia intensiva, por exemplo, de unidades cardiointensivas, quando você vai fazer, por exemplo, uma cardioversão elétrica, né? Uma cardioversão elétrica eletiva, por exemplo, de uma fibrilação atrial. Fibrilação atrial recente, né? E que o paciente vai se beneficiar de voltar para o ritmo sinusal. Então, o que a gente faz nesses pacientes é deixar ele no ambiente controlado, obviamente, né? Já está anticoagulado. Qual sedativo, assim, que geralmente é mais usado? Midazolam. Aí depende muito da escolha, né? Midazolam já foi muito utilizado, Para até hoje é procedimentos de utilizado. exame é mais usado, né? Midazolam Fazer numa dose mais endoscopia, baixa. para fazer... Porque tem oral também, você não exatamente. necessariamente vai ter que fazer uma injeção, né? Então, o midazolam é muito utilizado, mas assim, para esse procedimento propriamente dito, né, em ambiente de terapia intensiva e tal, a gente prefere sedativos com ação mais curta, né? Então eu gosto muito particularmente de Propofol, né? Propofol para mim é uma grande escolha. Etomidato também é uma grande escolha também, que age durante poucos minutos, né? Então, para uma cardioversão elétrica é excelente. De boa. Né? Mas claro que, obviamente, cada sedativo tem também suas contraindicações. Etomidato, né? que eu me lembro, é uma causa de insuficiência adrenal. Mas assim, endocrinologista a dose que você usa é muito pequena. Eu nunca vi uma insuficiência adrenal pelo etomidato. Mas, por exemplo, caso de hipertensão intracraniana, você não pode usar. Né? O Propofol, você também, o hepatopata grave, por exemplo, você não pode usar. Então tem as suas contraindicações. Escolhas. Mas assim, no geral, né, na regra normal, Propofol é excelente. Os benzodiazepínicos, né, que também geram redução do nível de consciência, sim, fato. Também existem situações hospitalares vinculadas a alterações psiquiátricas. Tem agitação psicomotora, tem delírio hiperativo. Isso. E etc. Que são situações que você vai acabar sedando o paciente também. Isso. Aí, no caso do delírio propriamente dito, a gente opta por usar não benzodiazepínicos, né? A gente usa outros psicotrópicos lá, neurolépticos, Neuroléptico. Né? Antigamente era o Aldol, né? Que fazia o dardinho de Aldol. Hoje tem neurolépticos mais modernos. Isso. Né? Hoje a gente tem o Precedex, né, que é a dexmedetomidina, que tem ação bem parecida com o Aldol, mas é um medicamento mais seguro, tem menos efeito extrapiramidal, é um medicamento que você faz em infusão contínua, né, e que reduz muito a chance de delírio, né? Então, hoje é o neuroléptico de escolha da terapia intensiva. A gente tem usado muito quetiapina também, em terapia intensiva, para quem pode usar o trato gastrointestinal, né? Enfim, e outros medicamentos também, né? Risperidona e tal. Mas, via de regra, o paciente mais instável é a dexmedetomidina, né? Que é o Precedex. Beleza, essas são as situações que permeiam mais aí a questão da sedação, né? Mas talvez a mais importante seja
intubação, né? Seja a presença do tubo orotraqueal. Com certeza, né? A intubação e, às vezes, drenos, né? Que são dolorosos, por exemplo, cirurgias torácicas, onde você deixa ali um dreno ali torácico, né? Dreno de tórax é uma das coisas mais dolorosas que existem no pós-operatório. Cuidados, assistência a paciente terminal. Também, em vários casos a gente tem, né, o uso de sedação e analgesia. Os momentos derradeiros. Cuidados de fim de vida, com certeza. Né? Assim, uma questão até de humanidade, de empatia, né? Então, o paciente tem uma doença dolorosa. Que fica numa expectativa ali de morte, né? Iminente, digamos assim. Exatamente. Então, é também uma grande indicação, né? Assim, ainda bem, né? Que hoje a gente não vê muito no CTI isso, né? Em geral, isso é feito mais na enfermaria, né? Porque esse paciente não tem indicação de ir para o CTI, na verdade, né? Você tirar ele de dentro da família, né? Então, deixar ele no ambiente lá que esse isolado, é o principal, né? O pensamento no paciente. Esse é o principal, exatamente. Ninguém discute. Mas tem o pensamento reverso também. Pô, tá no CTI, cara. CTI é uma vaga de ouro, né? Porque tem pessoas que precisam estar... Você está privando um paciente lá tá se recuperando potencialmente, né? Exatamente. Agora, em relação à analgesia, talvez um dos pontos mais importantes que a gente pode discutir aqui hoje seja a questão da escadinha da analgesia, né? Os analgésicos padrão, primeiro degrau, o que seria o analgésico padrão? ANE, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, certo? Analgésicos / anti-inflamatórios, né? Isso. O segundo item ali da escadinha, que você pode até pensar em adjuvantes em determinadas situações, né? Você pode utilizar anti-inflamatórios esteroidais, efetivamente, você pode usar corticoide em algumas situações, você pode utilizar antidepressivos tricíclicos em dor neuropática, anticonvulsivantes em dor neuropática, né? Gabapentina, entre outros aí. Pregabalina, né? Pregabalina. Existe o ponto da escadinha que você utiliza opioides fracos, né? Você pode utilizar aí, dependendo da situação, o tramal, codeína e etc. E, por último, não menos importante, os opioides mesmo fortes, meperidina, morfina, fentanil. E etc. Fentanil. E você vai escalando de acordo com a dor, né? Isso é uma coisa que, entre os médicos, deveria ser domínio comum, a escadinha, né? Mas existem alguns erros nesse processo e eu queria que você comentasse um pouco. Eu queria que você comentasse principalmente em relação a doses. Isso. Você acha que a escadinha, ela é conhecida, a escala da dor? Você acha que as pessoas avaliam adequadamente a dor e conseguem se posicionar nessa escadinha? E outra coisa é a posologia e doses. Você acha que está sendo feito de maneira adequada? Estou falando uma questão geral. Lógico. Com certeza não, né? A gente vê muito por aí a prescrição de, por exemplo, dipirona 500 miligramas para um adulto de 80 quilos. Não dá. Não adianta. 500 miligramas é subdose. 500 miligramas, meu filho que tem 40, 45 quilos, ele já usa quase isso, né? Então, não. Dipirona para adulto é 1 grama. Pode chegar até 2. Pode chegar a 2, pode fazer de 4 em 4 horas. Para início de conversa. Então, dipirona é 1 grama. É a dose para o adulto. É a dose mínima para o adulto, né? Você pode combinar com o ANE. Pode combinar. Ela é um analgésico. E aí vem a questão da escadinha, né? A analgesia, ela é realmente escalonada. Então, você já fez a dipirona, não resolveu, você tem que partir para um outro degrau. Então, você fazia a dipirona junto com mais alguma outra coisa. Então, aí você vai classificar o doente. O ibuprofeno, por exemplo. Um anti-inflamatório não esteroidal. Pode ser um anti-inflamatório não esteroidal. Pode ser um relaxante muscular, que eu tive, né, do tipo da dor. Uma síndrome miofacial terrível. Fiquei aí 3 semanas com um trapézio, com um nó, tentando desfazer aquilo ali com fisioterapia, né? E liberação miofacial. E, cara, não adiantava. Eu tomar analgésico nem anti-inflamatório não corrigia. Eu fui lá para ciclobenzaprina com dose máxima. 10 de 12 em 12. Ficava igual um zumbi, 12 em 12? 8 em 8? 12 em 12, eu cheguei a 40 miligramas de ciclobenzaprina dia. E tentei baclofen também, que o baclofeno ele é mais para espasticidade central, mas ele ainda tem uma ação menos, né?
E a sedação, nesse caso, já que a gente está discutindo, era até desejável, cara. Que eu ficasse com uma sonolência e tentasse relaxar e dormir. Então, dependendo da situação, você tem que saber ir na fisiopatologia corretamente, né? Isso. Essa coisa da analgesia, né, em degraus é uma coisa que, infelizmente, não é muito utilizada, né? Como eu vi um paciente recentemente com um zoster oftálmico, com dor neuropática. Pô, não adianta eu ficar dando dipirona com ibuprofeno. Você tem que usar um medicamento compatível com dor neuropática. Isso. Você vai usar o pregabalina, gabapentina, carbamazepina. Tem alguns antidepressivos tricíclicos também, que tem uma boa ação também, nortriptilina, amitriptilina, né? Então, é uma coisa que, infelizmente, não é muito feita. Tem que pensar no mecanismo da dor. Quem faz mais clínica da dor, né? E isso hoje, em geral, é anestesista que faz, é que usa isso, né? Mas a gente, na nossa clínica médica, a gente usa também. Tá lá no aplicativo, né? Dores, por exemplo, tendinite, tendinopatias, o corticoide, muito usado. Diprospan. E em dose alta até, relativamente alta, injetável, né? De depósito. Injetável de depósito. Então, isso é muito importante no tratamento da dor, né? Não precisa ser anestesista para usar isso. Então, os adjuvantes são importantes dentro dessa escala. E a dose adequada, né? A dose adequada eu acho que é o principal, né? Eu acho que o analgésico simples hoje, né? Tipo a dipirona, o paracetamol, eles são usados em subdoses, né? O paracetamol realmente é um medicamento que eu considero mais perigoso e menos eficaz. Pelo menos é menos eficaz comigo, né? Paracetamol, 750 miligramas, não funciona comigo tão bem quanto 1 grama de dipirona. 1 grama de dipirona para mim causa muito mais analgesia. Né? Pelo paracetamol. Hepatotoxicidade. Né? Isso na época difícil de ver intoxicação paracetamol, a não ser que o paciente tente suicídio, né? Não, mas eu já vi na época da epidemia de dengue, né? Sim. 2001. Mas aí ele já tinha hepatopatia pelo próprio dengue. Provavelmente hepatopatia pela dengue, tomou uma superdose, né? Porque a dose de paracetamol é 750 miligramas de 8 em 8. Em doenças virais você fica com aquela reticência em relação à aspirina, por causa da síndrome de Reye. Exatamente. Né? A encefalopatia e a hepatopatia da síndrome de Reye. A aspirina aqui a gente não usa muito, né? A aspirina aqui a gente não usa tanto, né? Como analgésico. E por causa do efeito antiagregante, no caso do dengue, né? Pela trombocitopenia. E nos comerciais que a gente vê na televisão do Ministério da Saúde, ele fala para não usar aspirina e no início, lá na epidemia de dengue, lá dos anos 90, 80, o pessoal falava muito paracetamol, não falava de dipirona, como se a dipirona não fizesse... não, que a dipirona fosse uma vilã, né? No dengue. E aí ficou essa coisa meio mística. E muita gente acha que a dipirona, por exemplo, abaixa a pressão, né? Isso aí. E é uma lenda urbana também, mais uma lenda urbana. Dipirona não abaixa a pressão de ninguém. Tem gente que usa dipirona como antihipertensivo, né? Que coisa, né? Totalmente esquizofrênico, né? Só se for hipertensão pela dor. Aí passa a dor e diminui a pressão, ótimo, né? E é o que a gente faz muito na emergência, né? E o tramalzão? Tramalzão muito usado. O tramadol é muito usado, né? Inclusive ambulatorialmente. Dores de dente, terríveis. Principalmente ambulatorialmente. Em nível hospitalar, eu uso pouco, né? Porque como você está em nível hospitalar, geralmente em terapia intensiva na emergência, eu vou usar um opioide mais forte, né? E aí... né, eu gosto muito da nalbufina. Para emergência, né, a nalbufina. A nalbufina, ela é um derivado da morfina, que é um pouco mais potente que a morfina, causa menos efeito colateral, então tem menos liberação histamínica, né? Então dá menos efeito, menos reação alérgica, vicia menos, obviamente, né? E tem o poder analgésico idêntico à da morfina. Então, para mim, é esse aí, causa menos sintoma respiratório também, né? Eu tenho essa tendência apneia. também de usar o opioide forte quando eu estou na emergência, por exemplo, do que o próprio tramal, né? Eu costumo pensar assim, vamos lá, na emergência, causas de crises álgicas terríveis. Cólica nefrética. Cólica renal, com certeza. O paciente chega gritando, vomitando, xingando alguém, aí eu já falo, opa, chegou a cólica nefrética. Aí é dipirona, tilatil e eventualmente um opioide. Eu faço sempre que é uma dor intensa, uma dor 20 em 10, né? Aí tu já
faz também um antiemético, né? Que a Faço gente falou lá também. no nosso Mas capítulo assim, de o antiemético, que antiemético os opioides cursam com êmese. E a pode própria dor causar. cursa com êmese, como a gente já tinha falado. Assim, o opioide, quando ele não for usado numa dose muito alta, muito mais alta que o paciente precisa, ele não vai causar vômito no paciente, né? Eu costumo começar, né, nesses casos Qual aí, opioide que você usa? eu uso nalbufina, eu gosto muito de nalbufina. E a minha E a dose, dola? a dose dolantina é só para cólica biliar. Cólica Solução biliar eu já usei. analgésica. Solução analgésica é Solução terrível. dolantina Como com eu já fiz Plasil. isso, como eu já fiz isso. Você, como acadêmico, dipirona. você aprende errado, né? Então, na verdade, a solução analgésica é a tal da meia ampola, né? Que você não faz dose adequada de nada ali, né? Então, assim, talvez da dolantina, né? Porque dependendo de quantos ml você faz. Né? Solução analgésica, quando você mistura tudo, né? E num certo volume, mistura tudo. Antiemético, a dolantina, né? Usa o Plasil, a dolantina, a dipirona. E mais o opioide, aí, né? Que no caso é a meperidina. Ah, dolantina, você falou dolantina. Ou às vezes um tilatil junto. Então não, assim, o adequado é você fazer a dose adequada de cada medicamento. Então, nalbufina, né, ou a morfina, a dose mínima que eu uso são 5 miligramas, tanto de um quanto de outro, para analgesia, né? Outra coisa é você usar a morfina para edema agudo de pulmão e tal. Para analgesia eu uso 5 miligramas, é a dose que eu começo, né? O tilatil da vida é uma ampola inteira. Dipirona, 2 gramas. 2 gramas, entendeu? E se precisa de antiemético, é uma ampola de antiemético. Aí pode ser o Plasil, pode ser uma dancetrona. É uma ampola inteira, né? Então não adianta tu pegar uma ampola de cada, mistura tudo, dilui para 20 e faz 5 ml. Agora, a curiosidade da dose. meperidina, né, da dolantina, da dolinha pros íntimos, né? É aquela questão do espasmo do esfíncter de Oddi, né? Quando o paciente está com uma crise de colelitíase ou uma colecistite, né? E aí os livros falam para você evitar a morfina e dar meperidina. Assim, isso está escrito nos livros lá, mas na prática eu também nunca vi, não. Isso aí... até porque assim, a meperidina não é tão acessível quanto a morfina, né? Você tem vários hospitais que tem morfina e não tem meperidina. Então aí você não vai fazer? Vai fazer, claro que vai. Lógico que vai. Né? Hoje a gente tem outras opções, né? Nalbufina, hoje a gente tem o fentanil, né? Então... Outra curiosidade sobre a analgesia que eu queria lembrar a vocês é enxaqueca. Tem um neurologista aqui do meu lado, hein? Enxaqueca, o tramal, ele pode piorar a crise de enxaqueca. Às vezes a pessoa vai lá na emergência com uma enxaqueca terrível e alguém prescreveu o tramal, manda um tramal com uma boa intenção, mas com péssimo resultado. Exatamente. Então, assim, existem dores e dores, né? Dependendo da enxaqueca, você usar um triptano da vida e até anti-inflamatório. A enxaqueca típica, né? A melhor resposta é o triptano. Começou a dor, né? Tem que tomar o triptano logo no início da crise, né? Não deixar a crise se estabelecer para depois você tomar o triptano. etc, né? A famosa. A Novalgina, a Neosaldina, né? Que tem a Novalgina com cafeína. É isso que eu pensei, Neosaldina, e falei Novalgina. Novalgina é de pirona, né? A Neosaldina que tem a cafeína junto. Porque a cafeína é um vasoconstrictor igual os triptanos, né? Exatamente. Outra coisa que eu queria lembrar, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui em relação à analgesia. Mais algum detalhe, Áureo, sobre a analgesia aí? Eu gosto muito de chamar a atenção. A questão da intubação, a gente podia voltar a ela, né? Sequência rápida, né? Exatamente. E até na manutenção do tubo mesmo. Né? Aí, antigamente era muito usado antigamente era midazolam e fentanil. Midazolam. Era o padrão. Eu acredito que até hoje seja, né, muito utilizado ainda o midazolam com fentanil, que é uma combinação razoável, né? Mas a longo prazo a gente vê que não é uma boa combinação. Porque são drogas lipofílicas, né? Então, às vezes, para você desmamar um paciente de prótese ventilatória, você tem esse desmame atrasado por causa disso, efeito residual, recirculação desses medicamentos, né? Então, ainda são utilizados, com certeza. Mas hoje a gente dá preferência a outros medicamentos, como Propofol e dexmedetomidina, né? Para infusão contínua, né?
Eu gosto sempre de chamar atenção sobre o fentanil. O fentanil é uma ótima droga para terapia intensiva, né? É um poder analgésico muito bom, né? E não existe só intravenoso, existe também a forma de adesivo transdérmico, que é muito utilizado em oncologia, por exemplo, né? Aqueles tumores mais dolorosos, né? Metástases para coluna, por exemplo, tumores ósseos, né? Então, ele é muito utilizado sob a forma de adesivo transdérmico, com uma ótima resposta. Agora, o fentanil é uma das drogas que mais mata nos Estados Unidos, Sim. né? Os Estados Unidos têm uma característica problema seríssimo, muito né, séria. com dependência de opioide. Os Estados Unidos têm uma característica diferente da nossa, né? As nossas drogas aqui de uso recreativo, São mais vamos dizer baratas, assim, né? são mais baratas e são mais acessíveis utilizadas, e são utilizadas por Conhece o Mol Flamejante? Mol Flamejante, não. Só do desenho dos Simpsons. É esse. Isso eu No conheço. desenho dos Simpsons, o personagem Mol, que era o bartender, o atendente do bar, né? O bar do Mol, durante um episódio, eles pegaram um xarope para tosse, que era o xarope do Crush, o palhaço, né? Pegaram o xarope para tosse e o Homer Simpson acidentalmente deixou cair na cerveja. Riscou o fósforo e pegou fogo, o xarope para tosse. E aí ele bebeu e achou a bebida mais fabulosa do mundo. E todo mundo começou a beber aquela bebida, né? Uhum. E ficou viciado na bebida. E ele chamava de Homer Flamejante. O Moe roubou a ideia do Homer e começou a vender o xarope para tosse do Crush, o palhaço, sob o nome de Moe Flamejante, e viciou a cidade toda. Cara, depois que esse desenho dos Simpsons foi exibido, acabaram os xaropes de codeína da prateleira das farmácias. Todo mundo estava misturando xarope de codeína com bebida alcoólica no fim de semana. E a codeína Até que eles proibiram o xarope para tosse com codeína, porque a população estava ficando viciada em codeína e em xarope para tosse. Já tinha ouvido falar dessa história? Essa já. Já não sabia o Mol Flamejante, eu lembrava o nome da bebida era Mol Flamejante. Você botava o xarope para tosse com codeína. E aí, assim, tudo que é dos Simpsons é real, né? Tem seu fundo de realidade. O Simpson, ele é futurista, né? O cara que cria lá até a pandemia de Covid. Impressionante. Então, assim, a codeína é um opioide, realmente tem isso, né? Xarope para tosse, muita gente usava codeína porque realmente acabava com a tosse, né? Quando a tosse é um mecanismo de defesa, que eu não gosto de tratar. Também, além disso. Também. Mas é um mecanismo de defesa, né? Eu, particularmente, nunca gostei de tratar Por isso que o bêbado, às vezes, broncoaspira, né? Porque não tosse, perde a defesa ali. Né? A tosse só é ruim quando é de alguma doença intratável. É um câncer, né, que está ali invadindo a traqueia. Aí, claro, o sujeito não vai ficar tossindo. Aí você inibe a tosse. Agora, tá com a pneumonia, deixa tossir, pô, tem que eliminar a secreção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as escalas, assim, como é que você reavalia no teu paciente de terapia intensiva, sedativo e analgesia? Às vezes você não tem como perguntar para ele. Exatamente. Então, você tem parâmetros da monitorização, né? Então, o paciente que está mais taquicárdico, com a pressão um pouco mais alta, né? Esse paciente provavelmente está sentindo dor. Nem sempre ele faz mímica facial, né? Hoje a gente tem monitores de mímica facial na terapia intensiva, né? A gente tem, até quem usava mais era anestesia, quem usa mais é anestesia, né? Mas a gente tem, no nosso CTI lá do Gafre, a gente tem, né? É o BIS, né? O nome do monitor. Então você coloca os eletrodos, né, na musculatura facial do paciente, né? E pela Daqui a um tempo você não vai precisar nem de eletrodo, você vai usar inteligência artificial. Não, isso é o futuro, né? Então você consegue detectar ali dor, né, com razoável grau de acurácia, né? E, obviamente, você vai mexer na dose do teu analgésico e tal. No paciente que está consciente é muito simples, né? A sedação? A sedação, escalas, né? A sedação a gente tem uma série de escalas para isso. Na terapia intensiva, o que a gente mais usa é a RASS, né? Que é uma escala própria para isso mesmo, para sedação. Né? E aí o ideal é você deixar o mais próximo de zero possível, né? Quando a escala é mais negativa, é o paciente mais sedado. Mais positivo é mais agitado, né? Então, o zero é aquele paciente que está tranquilo no leito, calmo e tal. Esse é sempre o ideal, né? Muitas das vezes você tem indicação de deixar o paciente mais ou menos alerta, né? O paciente que está em ventilação mecânica, está incomodado, está, né, com aquele monte de aparelho nele, sonda e etc., obviamente você não vai deixar ele em RAIS 0, porque ele não vai ficar tranquilo. Sim. Né? Ele vai ficar em RAIS 0, ali alerta e incomodado. Então você deixa lá num RAIS -1, né? Às vezes até -2.
né? E assim vai. Então, E o cada uso dos caso é um caso. antídotos? Os antídotos, isso é uma coisa muito, muito interessante, né? A última Uma versão vez eu era aluno e vi uma intoxicação opioide. E o exatamente. professor me pegou pelo braço no corredor. Eu não lembro do nome do professor, infelizmente. Mas eu estava passando e ele me pegou pelo braço e falou: vem cá. A moda antiga dos professores, né? E me puxou e me levou no paciente e me mostrou e falou: isso aqui é uma intoxicação opioide. Paciente rebaixado, nauseado. E ele falou: você quer ver uma coisa? Ele pegou naloxone, botou e o paciente na hora, cara. Na hora, Mas o naloxone, ele é preconizado pelo ACLS, né, como o uso em paciente inconsciente, que você encontra em parada cardiorrespiratória, não tem uma causa definida. Mas isso aí é porque nos Estados Unidos os caras usam fentanil. Aqui você não vai achar ninguém usando Aqui fentanil. não. Né, era o que eu estava falando, acabou que eu não falei, né? Aqui a gente tem drogas de uso mais simples, vamos dizer assim, né? Não injetáveis, né? Aqui são drogas inalatórias e as drogas que são fumadas, o brasileiro, ele é um povo né? malandro até para usar droga, né? Pra tudo, né? Para usar droga, é um povo escaldado. Então aqui o que a gente tem é cocaína, é maconha, né? Lá nos Estados Unidos é que eles têm a heroína, né? O fentanil. K9 agora, né? O K9, que é o THC. Então são drogas injetáveis, né? Eles pegam ali a veia mesmo, né? Fazem a medicação intravenosa, né? Então lá o naloxone aqui o brasileiro não tem capacidade de fazer uma aplicação intravenosa. E também é parte da cultura. Até assim, alguns lugares assim, até ainda vê, mas é raro. Graças a Deus, no Brasil, a heroína não se criou aqui, né? Agora, os antídotos são muito interessantes, né? Em terapia intensiva, eu até falei isso, né? Você tem muitas drogas lipofílicas, né? Então, drogas que recirculam. Então, aquele paciente que, né, experimentou lá uma sepse grave, tomou antibiótico lá durante 10, 14 dias, né? E ficou em ventilação mecânica e sedação esse tempo todo. Às vezes já tem uma disfunção renal e tal. E aí você já suspendeu o sedativo, tem 2, 3 dias e o paciente não acorda. Você não consegue desmamar ele do respirador, porque às vezes ele não tem drive respiratório, né? Então, é um grande teste que a gente tem é usar o antídoto do benzodiazepínico, né? Flumazenil, né? Que é o flumazenil. Então, isso aí eu já, né, quando a gente vai usar e eu tô no CTI, eu sempre chamo os acadêmicos para ver. Né? Exatamente essa impressão aí fez contigo. Exatamente. Então, a gente pega uma ampola de flumazenil ali, dilui para 10. Encefalopatia hepática, né? A gente também tem uso bom, E é assim, é um negócio que parece um milagre mesmo, né? Você chama lá o paciente, fulano e tal, não sei o quê, não responde nada, tá lá comatoso, vamos dizer assim, entubado. E aí você faz lá o flumazenil, né? Espera alguns segundos e fala lá com o cara de novo lá, fulano, tudo bem? O cara interage, acorda, se comunica, alguns segundos depois ele dorme. Com certeza. Né? Porque o flumazenil também é rápida a ação, né? Mas é muito interessante o uso dos antídotos. Bom, beleza. Esse papo hoje foi bom, hein, Aura? A gente fluiu muita coisa aí sobre sedação e analgesia. É um tema muito rico, né? Espero que todo mundo tenha gostado do nosso papo MedCode. Quer se despedir do pessoal? Não, com certeza. Né? É um tema muito, muito interessante. Né? Eu destaco aí os antídotos, né? Que são aquisições relativamente novas no Brasil, né? Não tão novas assim, mas hoje a gente tem antídoto para praticamente tudo, né? De analgesia, de sedação e hoje de bloqueio neuromuscular também, né? Então, a gente tem que saber usar os antídotos e as indicações, principalmente, né? Muito interessante. Beleza, pessoal. Então, até semana que vem. Um abraço para todos e até breve.